Nesse momento, nós vamos nos ligando aos amigos queridos do Centro Espírita Sercom e assim vamos trocando todas as nossas energias negativas em energias de luz. Nesse momento, nós nos conectamos com os ensinamentos de Jesus e hoje a lição de Emmanuel nos diz seguir a verdade. Emmanuel traz uma epístola de Paulo aos Efésios, dizendo assim: antes, seguindo a verdade com caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Paulo nos fala que Jesus é a cabeça da doutrina, que ele nos traz palavras construtivas, nos ensina um modelo de generosidade. Então, que nós não devemos continuar sendo crianças, que vem uma onda e nos leva ao chão, ou então, diante de um vento mais forte, nós nos sentimos com tontura, com vertigem, com medo. Ele diz: não devemos seguir doutrinas dos homens imperfeitos, que trazem em si a astúcia, a malícia e que nos levam ao erro. E o erro nos leva a perturbações, a desequilíbrios. Então, Emmanuel nos diz assim: cada um traz em si uma verdade, a verdade relativa. Nós falamos assim: eu sigo a minha cabeça. Cada cabeça, uma sentença. Então, cada um traz valores éticos, morais, espirituais, uma bagagem evolutiva. E assim, acredita em coisas que diz ser a sua verdade, mas não as verdades espirituais, as verdades eternas, porque essas são imutáveis. E nós, de acordo com a nossa evolução, nós vamos mudando os nossos conceitos, as nossas ideias e pensamentos. Tem uma parábola do Gibran Khalil Gibran, que ele fala sobre a serpente e a cotovia. Então ele diz assim, que a serpente diz para a cotovia: eu ando por caminhos que você nem imagina, você desconhece. Já encontrei tesouros, pedras preciosas, rubis, de uma cor inigualável. E a cotovia responde para ela: sim, você é muito sábia, mas você não sabe voar. A serpente diz: mas eu já penetrei em caminhos nas entranhas da terra, aonde tem uma raiz que aquele que a comer terá uma beleza extraordinária, como nenhum outro. E a cotovia diz assim: sim, eu sei que você tem muita experiência, no entanto, você não consegue voar. A serpente fica aborrecida e volta correndo para a toca de onde ela tinha saído, da cova de onde ela tinha saído. E diz assim: cotovia de cabeça oca. A cotovia ouve e diz assim: que pena que você não consegue voar e nem cantar. Nós vemos que os homens, aqueles que se prendem de fato às coisas materiais, veem nisso a parte mais importante. Lógico, nós temos que nos preocupar com isso, com o nosso bem-estar, conforto, com uma vida mais tranquila. No entanto, não o exagero. E aqueles outros que sim, já se abriram para as revelações espirituais. Então busca o alimento da alma, a esperança, a fé, o bom ânimo. Nós podemos observar na filosofia. O que é a filosofia? É o amor à sabedoria.
grandes filósofos, né? Estiveram aqui na Terra e tantos outros estão. Vamos ver, por exemplo, um filósofo contemporâneo, Jean-Paul Sartre. Quando ele diz que a morte, depois da morte não tem mais nada, é o niilismo, a negação. Enquanto Immanuel Kant, que também é um filósofo moderno, ele diz assim, que ele demorava o pensamento olhando o céu estrelado, o céu iluminado, e ficava pensando que a felicidade do homem não está na razão, na racionalidade, mas sim no sentimento. Então, enquanto um fala da desesperança, o outro observa a beleza da criação, se embevece diante da beleza da natureza, da criação. E nós podemos perceber isso, que muitas vezes nós agimos pela razão. Cálculos, né? Projetos, e de um momento para o outro, isso nos foge ao controle. E tudo acontece de maneira que a gente nem poderia supor. De maneira que nós vemos, sim, vem de uma forma precisa, boa, muito melhor do que nós estávamos pensando, imaginando, supondo. Então, aquele que ama a sabedoria, ele também tem que ter a caridade. Quando absorve o conhecimento, levar esse conhecimento adiante para aqueles que estão precisando ouvir, mudar, reciclar os pensamentos. Emmanuel coloca assim, que os cientistas, muitos, são fanáticos, são homens de pensamento, de saber, de perseverança, de estudo. No entanto, se apegam a dogmas, abraçam a dogmas e deixam de se abrir para uma ideia nova, para uma outra realidade, para um pensamento diferente, como hoje nós costumamos dizer. É sair da caixinha, porque não existe só quadrado, existem outras formas geométricas para observarmos, compreendermos e entendermos. É abrir o nosso ângulo de visão, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Tirar os grilhões do nosso pensamento, até de ideias já arcaicas, ultrapassadas, que hoje nós precisamos renovar. Por isso a reencarnação. E depende também de quem nós vamos ouvir, para seguir, para nos reequilibrar. Jesus trouxe palavras construtivas, como disse Paulo, e não palavras inconvenientes, como muitas vezes nos dizem. Então, o que nós vamos pensar? O que nós temos na nossa mente? Tem uma história que fala sobre o samurai. Ele está conversando com um monge e ele diz assim: o senhor pode falar a respeito do céu e do inferno? E o monge diz para ele: eu não falo com uma pessoa como você. Olha como você está mal cheiroso, mal arrumado, essa espada enferrujada. O samurai levanta a espada no mesmo momento para agredir o monge. E o monge diz para ele: então, quando nós temos o ódio, a cólera, a violência, aí está o inferno. O samurai, ouvindo, coloca a espada no lugar, numa atitude de respeito. E o samurai diz para ele: sim, quando nós aplacamos as nossas emoções, buscamos o nosso reequilíbrio, a nossa calma, nós estamos na paz. Então, é isso que hoje nos leva, essa reflexão. Como andam os nossos pensamentos? Seguir a verdade? Sim, é seguir Jesus.
se nós quisermos sentir a paz, de fato, vamos caminhar com Ele. E ao receber essa paz, que a compreensão, o conhecimento nos traz, nos alimentando o espírito, que espalhemos essa paz para aqueles que estiverem à nossa volta. Porque, do contrário, aquilo que tem dentro de nós, nós haveremos de espalhar. Então, que nós possamos semear, sim, a paz, o paraíso. Então, que seja para nós uma semana, tempos de muita paz, de muito entendimento, de muita compreensão entre todos. Graças a Deus.